Meus irmãos, a minha proposta para nós esse mês é estudarmos no caminho da promessa a família de Isaac. No caminho da promessa a família de Isaac. Então, ao decorrer desses domingos, nós vamos pegar alguns textos que tratam sobre a família de Isaac especificamente. Vamos tentar entender o que o texto está trazendo e nos ensinando e fazer algumas aplicações e alguns princípios referente à família. Então vai ser essa a proposta para nós como igreja para esse mês de maio. O primeiro sermão, então, vou pedir para vocês abrirem Gênesis 25. Nós vamos para o início de tudo. Gênesis 25. Nós vamos ler a partir do verso 19 ao verso 34, ainda que eu vou somente expor a partir do verso 27, mas só para inteirarmos aqui o contexto. Gênesis 25, a partir do verso 19. Diz assim a palavra do Senhor: são estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque. Era Isaque de 40 anos quando tomou por esposa a Rebeca, filha de Betuel, o arameu de Padã-Arã, e irmã de Labão, o arameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor lhe ouviu as orações, e Rebeca, sua mulher, concebeu. Os filhos lutavam no ventre dela. Então disse: se é assim, por que vivo eu? E consultou ao Senhor. Respondeu-lhe o Senhor: duas nações há no seu ventre, dois povos, nascidos de ti, se dividirão. Um povo será mais forte que o outro, e o mais velho servirá ao mais moço. Cumpridos os dias para que desse à luz, eis que se achavam gêmeos no seu ventre. Saiu o primeiro, ruivo, todo revestido de pelo, por isso lhe chamaram Esaú. Depois nasceu o irmão, segurava com a mão o calcanhar de Esaú, por isso lhe chamaram Jacó. Era Isaque de 70 anos quando Rebeca nos deu à luz. Cresceram os meninos. Esaú saiu perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, homem pacato, habitava em tendas. Isaque amava Esaú, porque se saboreava de sua casa. Rebeca, porém, amava a Jacó. Tinha Jacó feito um cozinhado. Quando esmorecido veio do campo Esaú e lhe disse: peço-te que me deixes comer um pouco desse cozinhado vermelho, pois estou esmorecido. Dai chamar-se Edom. Disse Jacó: vende-me primeiro o teu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou a ponto de morrer, de que me aproveitará o direito de primogenitura? Então disse Jacó: jura-me primeiro. Ele jurou e vendeu o seu direito de primogenitura a Jacó. Deu, pois, Jacó a Esaú pão e o cozinhado de lentilhas. Ele comeu e bebeu, levantou-se e saiu. Assim desprezou Esaú o seu direito de primogenitura. Vamos orar mais uma vez? Senhor, a Tua palavra está aberta, foi lida diante de nós, e nós estamos aqui nessa noite sedentos para ouvir a Sua palavra, para prestar culto ao Senhor. Que o Teu Espírito Santo fale aos nossos corações e nos ajude, Senhor, a compreender aquilo que o Senhor tem a nos dizer. Em nome de Jesus, amém. Bom, quem aqui já assistiu Rei Leão? Rei Leão é um filme antigo. No filme Rei Leão, meus irmãos, depois da morte do leão principal, Mufasa, Simba, seu filho, que sucederia ao trono, ele com medo, ele foge. Ele foge de sua responsabilidade, ele foge do seu legado, ele foge do seu compromisso.
Consumido pela culpa, pela dor, ele deixa para trás o reino, sua família e o chamado que havia recebido. A partir desse momento que ele foge, Simba adota o seguinte lema: Hakuna Matata, que significa viver sem preocupação. A ideia era simples: viver o presente, fugir do peso da responsabilidade e evitar qualquer compromisso com o passado ou com o futuro. Mas toda essa tensão da história, ela nos ensina algo. Simba, ele havia recebido um chamado para algo maior. Ele possuía uma herança, ele tinha um lugar, ele tinha uma responsabilidade que ele não podia ter desprezado. Porém, em vez de ele lidar com isso, ele escolhe viver dominado apenas pelo imediato. E no texto de hoje nós encontramos algo parecido. A história de Gênesis 25, a partir do verso 19, não começa assim, do nada, isoladamente, fora de contexto, mas faz parte da continuidade da promessa do Senhor feita a Abraão. Desde Gênesis 12, o Senhor prometeu a Abraão uma descendência. E se percebemos, volta lá em Gênesis 3,15, na verdade. O Senhor falou que viria alguém de uma descendência da mulher. Mas a promessa é feita a Abraão, no capítulo 12. Havia uma promessa de uma terra, de uma bênção de nação, e por meio do descendente de Abraão é que o Senhor cumpriria a sua promessa. Então, quando chegamos no capítulo 25, há essa transição agora. De Abraão, capítulo 24, para Isaac, capítulo 25. Abraão, na sua velhice, abençoa Isaac. Ele é o descendente da mulher, diferente de Ismael. É Isaac que vai passar de geração a geração a aliança, a sua fé, a fé que seu pai passou a ele. Então o foco passa de Abraão para a família de Isaac, pois é através dele e da sua descendência que Deus está conduzindo o plano da história da redenção. E com essa proposta aqui de transmissão de geração para geração, a gente precisa ter a seguinte lição: que toda família transmite algo para as próprias gerações, para as próximas gerações. Alguns deixam um bom legado de fé, deixam boas memórias, deixam comunhão, aquela comunhão gostosa de ter na família. Só que, devido à queda, os relacionamentos são afetados, os relacionamentos são quebrados. E tem famílias que transmitem competição, insegurança, feridas emocionais e psicológicas. É exatamente isso que começa a acontecer na casa de Isaac. Enquanto Deus continua conduzindo a sua promessa soberanamente, a gente vai perceber que o favoritismo começa a adoecer os relacionamentos dentro do lar de Isaac. E já que estamos falando sobre família, é sobre isso que eu quero falar. Quando há favoritismo dentro do lar. E aí você deve estar pensando, não existe isso. Veremos. Quando há favoritismo, meus irmãos, no lar, o amor ele se corrompe, os relacionamentos se rompem, a espiritualidade, os valores são desprezados. E nós iremos ver em 3 etapas aqui. Quando há favoritismo no lar, o amor dos pais se torna seletivo. Versos 27 e 28. Diz o texto, meus irmãos, que os meninos cresceram, ou seja, Jacó e Esaú já estão ali pré-adolescente, adolescente, essa fase. Então eles já não são pequenininhos, mas eles cresceram.
Diz que um é perito caçador, homem do campo. Jacó, porém, é um cara mais pacato que fica dentro de casa. Diz o texto para nós, meus irmãos, a respeito de um pai que tem maior familiaridade com o filho, uma mãe que tem mais familiaridade com outro filho. Mas vamos entender melhor. Quem que era Esaú? Esaú é um cara perito, caçador, homem do campo. É alguém forte, é alguém aventureiro, independente. Vamos pensar naquele contexto. O caçador era visto como alguém vigorosa, cheia de energia, máscula, destemida. Tratava-se de um homem que passava dias fora de casa, distante de sua família, distante da vida cotidiana do lar, mas era bem vista naquela época. Esaú, ele era o tipo de cara que vivia mais pelo presente do que pela promessa. Ele era o primogênito, ele tinha responsabilidade, ele tinha herança, mas ele vivia, vamos viver a vida, e deixa isso daí para depois. Isso naturalmente atrai Isaac, seu pai. Seu pai se sente atraído por isso. Isso justifica porque é narrado: Isaac amava a Esaú porque se saboreava de sua casa. Já Jacó ele é descrito como um homem pacato. Isso significa um homem tranquilo, reservado, um homem doméstico, estável, ligado à sua família e às responsabilidades do lar. Isso naturalmente atrai Rebeca, sua mãe. Entendam, o texto aqui, meus irmãos, não quer falar que um era bonzinho e o outro era mau. Porque nós vamos ver que Jacó não era bonzinho. Mas a descrição é estabelecer um contraste para nós. Há duas personalidades. Há dois filhos diferentes dentro do lar. Vamos pensar aqui, quem tem mais de dois filhos percebe que há características diferentes nos filhos. Hoje, nos nossos dias, o homem do campo pode representar aquele filho mais prático, aquele filho mais intenso, que te ajuda, que é ativo, que é fortemente social, que a gente chama de vereadorzinho, que tem um bom relacionamento com as pessoas e qualquer pessoa. É aquele filho que gosta de praticar esporte. É aquele filho que começa a trabalhar desde cedo e ajuda em casa, é desenrolado. Esse seria o jovem do campo hoje. Já o homem pacato, Jacó, vamos dizer assim, é aquele filho mais observador, menos explosivo, ele é ligado ao ambiente familiar, ele não gosta muito de sair, ele gosta de ficar reservado dentro de casa. E nós vemos, meus irmãos, que o problema, porém, não estava nos filhos em si, mas nos pais, porque eles transformaram diferenças naturais em um favoritismo pecaminoso. Por exemplo, alguns pais vão valorizar o mais velho porque ele é mais forte, ele é mais comunicativo, ele é mais parecido com ele proporciona algo que te satisfaça. Enquanto o outro pode preferir o filho que é mais dócil, que obedece, você fala, ele já obedece, ele já acata, ele já é mais dependente emocional, ele tem um vínculo mais afetivo. Perceba, o que eu quero dizer, meus irmãos, que Isaac amava Esaú porque ele comia da casa. Isaac amava Esaú porque Esaú tinha algo para dar para ele, saciar o seu ser. E às vezes a gente tem esse favoritismo dentro do lar, porque os nossos filhos podem satisfazer os nossos gostos. O meu filho gosta do mesmo filme que eu, gosta das mesmas coisas que eu, gosta de fazer as mesmas coisas que eu, enquanto o outro que não gosta, a gente deixa um pouquinho mais de ladinho. Percebam que não era para ser assim, mas acaba tendo esse favoritismo. Então, de certa forma, o amor de Isaac aqui é condicional, enquanto o amor de Rebeca parece ser incondicional. Isso, meus irmãos, nos mostra
e nos traz uma lição importante, e a gente entende um pouquinho de Romanos 9. Porque quando Deus nos ama, Ele nos ama porque nós podemos dar algo. O Senhor ama cada um de nós incondicionalmente. A gente não pode dar nada para o Senhor. A gente não pode satisfazer o próprio ser de Deus. Mas o Senhor nos ama incondicionalmente. E o princípio para a nossa família, para o nosso contexto familiar, o texto nos ensina que esse favoritismo que podemos enxergar aqui pode nascer tanto do prazer que o filho oferece, quanto da ligação emocional que ele pode despertar em nós. E as consequências, se a gente não percebe, é que famílias adoecem quando os pais passam a amar os filhos a partir da identificação pessoal e não da responsabilidade espiritual. Ou seja, parece que Isaac e Rebeca deixam bem claro para os filhos deles quem eles amam mais, ao invés de demonstrarem a responsabilidade espiritual sobre os dois da mesma medida. A gente precisa tomar cuidado com isso. A segunda lição que nós aprendemos no texto é que quando há favoritismo no lar, os vínculos entre os filhos são corrompidos. Passa para os filhos. Os filhos percebem. No verso 21 do capítulo 25, a gente vê Isaac ora ao Senhor pedindo filho, porque Rebeca era estéril. E há uma briga dentro do ventre, dentro da barriga da mãe, entre os dois filhos. O texto, meus irmãos, ele quer falar principalmente a respeito das descendências, por isso que eu enfatizei no início. O texto quer mostrar para nós que dentro do ventre de Rebeca havia duas nações. Havia Jacó, que daria sequência à descendência de Israel, e havia Esaú, que daria descendência a Edom, que é uma nação que entra em choque com o povo de Israel. Aí, meus irmãos, a gente precisa entender que esse é o ponto principal do texto, é mostrar que há duas nações e que Deus escolheu uma, e que Ele está direcionando soberanamente e está no controle da história do povo de Israel. Mas a gente quer olhar no aspecto familiar, porque ainda que Deus esteja soberanamente no controle da história, conduzindo a descendência, isso não isenta o fator de que o favoritismo dos pais, que foi bem escancarado, influenciou na forma como os dois irmãos se relacionaram também. Esaú, ele está voltando do campo, e ele mostra ser um cara bem impulsivo e rude, porque ele vai dizer assim para o seu irmão: peço que me deixes comer desse cozinhado vermelho. A nossa tradução aqui não nos ajudou muito bem aqui, mas a ideia é o seguinte: me deixe engolir esse negócio vermelho aí. É como o marido chega cansado, com fome, em casa: me dá qualquer treco aí, me dá esse troço que você está fazendo. É essa a linguagem de Esaú para o seu irmão. Ele, de forma impulsiva, por causa da fome, ele despreza o seu irmão, antes de desprezar a primogenitura. A expressão aqui é interessante que o verbo comer, ela é usada no contexto animal. Ou seja, Esaú está dominado pelo instinto e movido pelo impulso. Percebam que por causa dessa cena, Esaú ele passa a ser conhecido como Edom. Ou seja, da sua identidade de nascença, Esaú, ele passa a ser conhecido como Edom, como aquele que age impulsivamente carnal. Há uma ironia do texto, há uma ironia aqui. O homem que deveria ser lembrado pela primogenitura, ele passa a ser lembrado por um prato vermelho, por um prato de lentilha.
Moisés, ele não está apenas contando sobre uma refeição. Ele está mostrando um homem que é governado pelo seu apetite. Assim como Adão, que pecou ao comer, assim como Noé, que pecou quando bebeu, agora Esaú pecou porque é movido pelo prazer de se satisfazer imediatamente. E Jacó, que a gente pode achar que ele é bonzinho, aqui ele é descrito como alguém que é pacato. Contudo, porém, ele é astuto, ele é manipulador. Diante da situação, de forma fria, de forma calculista, ele aproveitou a oportunidade. Ele faz uma exigência para o seu irmão: vende, aí eu te dou. Jura-me, aí ele pede uma garantia pactual. Esse jurar é como se ele estivesse trazendo Deus para a negociação ali. Então, ele exige e pede uma garantia para que o seu irmão venda a primogenitura antes dele dar o prato. Então, diante da fraqueza do seu irmão, Jacó ele leva o seu irmão a negociar e a fazer um contrato espiritual e obrigatório. Astuto, aproveitou a oportunidade. Sabe, isso acontece no contexto familiar. Quando os filhos são criados sempre a competirem entre si mesmos. Eles não vão perder a oportunidade de passar a rasteira no outro, para se mostrar para o pai que é melhor que o irmão. No contexto familiar, a gente tem que tomar cuidado com o tipo de disputa que pode levar ao pecado. A disputa por aprovação e comparação. A comparação surge com as perguntas. Tá vendo? Por que você não é como seu irmão? Seu irmão consegue, por que você não consegue? Olha o exemplo do seu irmão. Tão bonitinho. Onde há competição, meus irmãos? Onde há aprovação? Onde há essa comparação? Dificilmente haverá uma comunhão saudável entre eles. E aí eu quero trazer esse alerta de princípio. Irmãos, deixam de caminhar juntos e começam a competir entre si, quando os próprios pais instigam essa ideia de comparação e de que seja melhor que o seu irmão. Seguindo o texto, meus irmãos, o terceiro ponto nos ensina: quando há favoritismo no lar, os valores espirituais são desprezados. É o verso 34, que diz que Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. O que era primogenitura? No Antigo Testamento, meus irmãos, era o direito e a responsabilidade de pertencer ao filho mais velho da família. Envolvia muito mais do que receber bens, muito mais do que receber herança. Envolvia ser herdeiro da casa, é aquele que assumiria a liderança da família, é aquele que cuidaria do patrimônio, é aquele que administraria os servos, é aquele que cuidaria dos rebanhos, é aquele que daria continuidade ao nome e ao legado da sua família, é ele que daria continuidade à história da linhagem familiar. E claro, era ele que recebia a porção dobrada quando o pai morria. Se havia 2 filhos, na morte do pai, a herança era dividida em 3. 2 partes era para o irmão mais velho, como direito de primogenitura. No caso da família de Abraão e Isaac, a primogenitura tinha um peso ainda maior, porque aquela não era uma família comum, mas era uma família da aliança de Deus. Então envolvia a continuidade das promessas do Senhor. Envolvia a terra prometida, a descendência abençoada, a participação na linhagem através do qual Deus traria bênçãos às nações. É claro que não é só privilégio, mas responsabilidades. Mas foi isso que Esaú desprezou. E isso é grave. Isso é grave. Não é algo simples, algo bobo.
Por exemplo, em 1 Samuel capítulo 15, essa expressão desprezar aparece dizendo quando Saul ele é confrontado porque desprezou a palavra de Deus ao colocar a sua própria vontade acima da vontade do Senhor. Em 2 Samuel capítulo 12, nós vemos Natã confrontando Davi, dizendo que ele desprezou o Senhor ao agir de maneira pecaminosa. Números capítulo 15 narra para nós o desprezo. Ele aparece relacionado à rebeldia deliberada contra a vontade de Deus. Ou como em Malaquias, os sacerdotes são acusados, meus irmãos, de desprezar o nome de Deus ao tratar o culto de maneira comum e irreverente. Em todos esses casos, desprezar significa perder o senso do sagrado e agir como se aquilo que Deus valoriza não tivesse nenhuma importância. É isso que acontece com Esaú. É isso que ele faz. Não é simplesmente desprezar um direito. Não é simplesmente desprezar porque estava com fome. Mas é algo mais. É desprezar a vontade do Senhor. Esaú, ele olha para a sua primogenitura e fala: isso não é valioso, não. Isso não é valioso. E o Novo Testamento confirma isso. O autor aos Hebreus, capítulo 12, verso 16, fala que Esaú ele é profano. Alguém que tratou como comum aquilo que era santo. E o que isso nos ensina? Que essa atitude de Esaú representa pessoas que trocam aquilo que possui o valor eterno por satisfação momentânea. Ele preferiu aliviar sua necessidade passageira ao preservar algo sagrado. Isso ensina, meus irmãos, que se a gente não ensinar os nossos filhos, ou ensinar a próxima geração a valorizar a palavra do Senhor, a comunhão com o Senhor, a comunhão com a igreja, o serviço ao Senhor, eles vão tornar isso como algo irrelevante para a vida deles. E como nós vamos ver no sermão da semana que vem, tal pai e tal filho. Eles vão ver. Se a gente despreza a palavra, se a gente despreza a comunhão, se a gente despreza os serviços, se a gente despreza a igreja e assim por diante, eles vão desprezar também. A primogenitura, ela nos lembra dessa responsabilidade espiritual. Para que os nossos filhos não venham desprezar daquilo que eles vão herdar em Cristo e daquilo que nós já temos em Cristo. Nós precisamos entender da nossa responsabilidade. Pois crescer em um lar cristão, ouvir a palavra, participar da igreja, conhecer a verdade, não são apenas benefícios, mas são chamados para viver de maneira santa, fiel diante do Senhor. Partindo para a conclusão, meus irmãos, lembra da história do Simba? Simba, ele foge de sua identidade. Simba, ele foge da sua responsabilidade, da sua herança, dominado pelo lema Hakuna Matata, uma vida sem preocupação, sem compromisso com aquilo com a qual havia sido chamado. Esaú fez a mesma coisinha. Se eu parasse aqui, eu só teria aplicado lições morais. Cadê Cristo nessa história? Gênesis 25, meus irmãos, não apenas aponta para a falha de Esaú, o desprezo, não somente fala dos erros de Jacó, de Isaac e de Rebeca, mas o texto revela a necessidade de um Salvador. Porque nós, às vezes, podemos agir com irresponsabilidade, fugindo daquilo que o Senhor nos chamou para fazer.
deixando de direcionar os nossos filhos no caminho do Senhor, ou deixando de influenciar as novas gerações. Assim como Esaú, meus irmãos, muitas vezes desprezamos o que é espiritual e eterno para satisfazer apenas o passageiro. E como Jacó, frequentemente somos tentados a conquistar pelas nossas próprias forças aquilo que deveríamos receber pela graça de Deus. Nessa história, meus irmãos, não é pela força que vamos receber algo, mas é reconhecendo que precisamos de um Salvador. É exatamente para isso que Cristo veio. Jesus, ele é o verdadeiro Filho, que não desprezou sua herança, que não viveu dominado pelos apetites e que não abandonou a sua missão. Enquanto o primeiro Adão e toda a humanidade falha e continua falhando ao desprezar a Deus diariamente, Cristo permaneceu até o fim. E pela sua cruz, Ele não apenas nos perdoa, mas Ele nos dá a vida eterna. Ele nos reconcilia como família. Ele restaura a nossa família. Ele restaura relacionamentos e transforma corações divididos. Em Cristo, aqueles que viviam competindo por aceitação, agora são recebidos como filhos de Deus. E somente quando a graça de Cristo governa uma casa, somente quando a graça de Deus governa o nosso lar, o amor deixa de ser disputa e volta a ser reflexo do próprio Deus. O que tem reinado a sua casa? O que tem reinado o seu lar? 3 aplicações finais, meus irmãos. Primeiro, o favoritismo, essa diferença de amor, destrói relacionamentos familiares. Quando filhos crescem disputando a aprovação, o amor entre irmãos facilmente se transforma em rivalidade. Pais precisam construir ambientes de graça, de amor, de ajuda mútua, de crescimento mútuo, e não de comparação e competição. Segundo lugar, o texto ele nos alerta sobre o perigo de viver dominado pelo imediato. Esaú ele trocou algo eterno por uma satisfação momentânea. E nós fazemos o mesmo quando colocamos os nossos desejos, as nossas emoções, os nossos prazeres acima das coisas espirituais. Terceiro lugar, se lembre que famílias imperfeitas ainda precisam da graça de Deus. A casa de Isaac estava dividida, a sua casa pode estar dividida, mas Deus continua despejando a sua graça e restaurando famílias. Deus continua conduzindo a sua promessa. Isso deve nos dar esperança, porque Cristo é capaz de restaurar aquilo que o pecado feriu e rompeu dentro dos nossos lares. O que eu e você vamos levar para casa? Que assim o Senhor nos ajude diante das nossas limitações e das nossas falhas. Vamos orar?